abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4 e vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13. Hebreus 4, 1 a 13. Nessa tarde gostaria de partilhar com os irmãos esta mensagem sobre o tema descanso ou repouso. Vamos pensar um pouco neste texto que tem para nós uma grande lição espiritual e, com a graça de Deus, o Espírito Santo certamente aplicará ao nosso coração estes ensinamentos. Hebreus capítulo 4, versículo 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido e que entramos no descanso, tal como disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, pois, restar que alguns entrem nele, e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo como antes fora dito, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém. Meus amados irmãos, você, nosso ouvinte, você que nos assiste através da internet, talvez você que está a ver esse vídeo, posteriormente postado para que você possa ter acesso a ele, certamente Deus nessa noite tem uma palavra para o seu coração. Para nós, a Igreja do Senhor, também Deus tem uma palavra de conforto, de consolo, mas também de exortação para as nossas vidas. E nessa tarde eu separei este tema e coloquei aqui o título da mensagem para prender a nossa atenção, coloquei repouso, e isso pensando em exortar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, através da sua palavra, tomar isso como uma exortação de ânimo, um consolo para as nossas vidas, por causa do alcance que Deus tem tido conosco, de nos tirar deste mundo de trevas, deste mundo de pecado, deste mundo de ilusão, trazendo a nós a salvação da nossa alma. E também aproveitar para lembrar, ou até para dizer, talvez pela primeira vez, talvez você que nos ouve, que ainda não aceitaste a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, talvez seja essa a primeira vez que você vai ouvir essa palavra, mas o mais importante é que você possa ter o seu coração aberto para receber de Deus uma palavra de consolo e de orientação para a sua vida. O texto bíblico fala de uma experiência que o povo de Deus, chamado o povo de Israel, teve com o Senhor, seu Deus, e depois o autor da carta aos Hebreus usa essa passagem para trazer uma advertência à igreja.
E é neste intuito que também faço uso da palavra de Deus para mostrar que Deus está no controle, Deus tem um plano para as nossas vidas, Deus deseja trazer salvação, libertação, Deus deseja dar descanso ao seu povo e Deus quer dar repouso ao seu povo. Eu fui buscar no dicionário, claro que nós sabemos o que significa a palavra repouso, mas fui lá buscar no dicionário para ver se encontrava alguma coisa mais que pudesse ilustrar o pensamento de Deus quando ele diz que Deus tinha um repouso para o seu povo. Então a palavra repouso significa descanso, como já vimos, também significa tranquilidade, quietação, folga e etc. Deus prometeu um repouso para o seu povo, Deus prometeu um descanso, Deus prometeu tranquilidade para o seu povo, Deus prometeu quietação para o seu povo, Deus prometeu folga para o seu povo no sentido espiritual. Este repouso, ele é tanto terreno como também celestial. Enquanto terreno, ele é temporal e como celestial, este repouso é eterno. Ou seja, Deus, ele tem dois tipos de repouso para o crente. Você que ainda não aceitou Jesus, ouça bem o que eu vou dizer. Nós no mundo vivemos um tempo difícil, um tempo de intranquilidade, um tempo de desassossego, um tempo complicado. A Bíblia diz que os dias são maus. Mas Deus, em Cristo Jesus, tem dado descanso ao seu povo. Aquelas pessoas que andavam cansadas, oprimidas, sobrecarregadas, pessoas que não tinham paz, não tinham sossego, não tinham uma vida quieta, não tinham uma vida tranquila, não encontrava repouso, descanso para a sua alma, em Jesus Cristo encontrou esse descanso. Não somente para a eternidade, mas encontrou agora, enquanto aqui vivemos. Não quer dizer que nós não passamos por dificuldades, por lutas e por aflições. Não, nós passamos por lutas e por aflições, porque Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Nós temos a paz de Deus que inunda os nossos corações e nos dá este repouso, essa tranquilidade para a nossa alma. A nossa alma andava inquieta, a nossa alma sem Cristo andava sequiosa, a nossa alma sem Cristo andava desesperada. Mas o dia que nós entregamos o nosso coração para Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, então entrou um sossego para a nossa alma. Nós encontramos repouso para a nossa alma. Hoje nós não andamos por aí como se estivesse desesperados. Nós não andamos como se estivesse sozinhos neste mundo. Nós não andamos como se pessoas sem esperança. Nós andamos sabendo que Deus está no controle da nossa vida, Deus está nos guardando, Deus está nos guiando, e nós conseguimos sentir a paz e a presença e a graça de Deus, e por isso estamos tranquilos no Senhor. Temos este repouso terreno. Enquanto aqui vivemos, nós temos a graça de Deus que nos concede repouso para a nossa alma. Mas também a proposta de Deus não é para que nós ficássemos só por aqui. A proposta de Deus é que enquanto aqui vivamos, tenhamos paz com Deus, tenhamos descanso, tenhamos repouso, mas também Deus propõe que o nosso descanso seja eterno. Ou seja, Deus preparou um descanso eterno para os seus filhos. Deus tem o céu preparado para os seus filhos, um lugar de descanso, onde não haverá mais dor, não haverá sofrimento, não haverá nada que traga tristeza ou aborrecimento para a vida dos filhos de Deus, mas será um lugar de delícia, um lugar de bênção eterna, o repouso que Deus tem preparado para os seus filhos. E quando nós lemos essa carta aos Hebreus, encontramos o autor falando sobre a experiência vivida pelos israelitas. Abraão recebeu uma promessa de Deus de que, através da sua descendência, toda a terra seria abençoada, e a sua descendência seria como as estrelas do céu, incontáveis, como a areia da praia. E quando Deus faz essa promessa a Abraão, Deus também faz uma promessa de que daria a terra de Canaã para que Abraão e a sua família possuíssem como herança um lugar de descanso, um lugar de repouso. Essa terra era chamada por Deus uma terra que manava leite e mel, uma terra de bênção, um lugar de repouso para os seus filhos. E passaram-se os anos, Abraão, quando recebeu a promessa, nem filho ainda tinha. Depois nasceu Isaque, e de Isaque nasceu 2 filhos, nasceu Esaú e nasceu Jacó. Jacó, ele mais tarde, ele vai
descer para o Egito com cerca de 73 pessoas na sua família, e lá no Egito, a família de Israel, ela cresce, multiplicou de tal maneira que o rei Faraó, ele veio impor sobre os israelitas um grande sofrimento, ao ponto dos seus filhos serem rejeitados. Houve um grande clamor, um grande sofrimento da parte de Israel. Eles estavam desesperados, porque não somente o trabalho forçado como escravos, mas também ao ponto de não poder ter a sua família. Os filhos que nasciam do sexo masculino deveriam ser rejeitados e mortos. Havia um grande sofrimento naquele povo, havia uma intranquilidade, havia um desespero na sua alma. Mas Deus havia prometido a eles um descanso, um repouso. Deus havia prometido bênção para as suas vidas. E agora, diz a palavra de Deus, que quando Deus vê o estado do povo naquela circunstância, diz a Bíblia que Deus desceu do céu, uma expressão para dizer que Deus veio em socorro do seu povo, e Deus levantou Moisés para guiar o seu povo para a tal terra prometida que há 430 anos atrás Deus havia feito a promessa a Abraão de ele ter um filho, e Deus daria aquela terra para Abraão, a terra chamada Terra de Canaã. Diz a palavra de Deus, e os irmãos, principalmente nós os crentes, conhecemos um pouco mais da história, mas talvez você que nos ouve, que ainda não tem acesso a essa palavra, diz que Deus tirou o povo com mãos poderosas. Deus fez com que o Faraó libertasse o seu povo. Deus operou grandes milagres e prodígios naquela nação, para que aquela nação temesse a Deus e libertasse o seu povo. E Deus passou com eles pelo Mar Vermelho. A Bíblia diz que o Mar Vermelho foi aberto em duas partes, e o povo de Deus passou a seco por aquele lugar, intentando os egípcios, foram todos eles mortos, mas Deus levou o povo com a promessa de que eles seriam fiéis a Ele. Deus queria um povo zeloso de boas obras, um povo separado para Ele, para o adorar. Deus mandou que eles saíssem e celebrassem a Páscoa, que eles fossem afastar-se daquele mundo onde estavam a viver, e que ali eles prestassem um culto verdadeiro a Ele. Os seus corações seriam purificados, a sua alma seria lavada, os seus corações seriam transformados em corações adoradores. Deus seria o Senhor da vida deles. A promessa é que, se eles colocassem Deus em primeiro lugar na sua vida, e eles aceitassem o governo de Deus, eles seriam uma nação próspera, um povo deleitoso no Senhor, um povo que iria para uma terra onde manava leite e mel, uma terra de delícia, uma terra de bênção, e eles encontrariam o verdadeiro repouso para as suas vidas. Diz que o povo, então, é tirado do Egito, e quando chega no deserto, a maioria deste povo pecou contra o Senhor, e este povo não pôde entrar no repouso que Deus havia prometido a eles. Não pôde, porque Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. E quando o acordo que havia, a aliança que havia com eles, era uma aliança de fidelidade. Deus prometeu, Deus havia prometido levá-los, mas também Deus havia uma cláusula de salvaguarda que eles deveriam ser fiéis ao Senhor. Eles não podiam se misturar com os povos da terra, eles não poderiam ter outros deuses perante eles, eles não poderiam envolver-se com a idolatria daqueles povos por onde eles iriam passar, e eles deveriam ter unicamente o Senhor como seu Deus. Deus deu a eles os mandamentos para que eles honrassem a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e tivesse somente Deus como Senhor. E Deus, nos mandamentos, Deus diz: não terás outros deuses além de mim, não farás para vós imagem de escultura, não prostrarás a ela, somente ao Senhor seu Deus darás culto. Deus queria um povo exclusivo para a sua adoração. Deus queria um povo comprado, um povo resgatado, mas que pudesse ter Deus como Senhor da sua vida. Assim como nós, a igreja, Jesus Cristo veio a este mundo, pagou um preço caríssimo para a nossa alma, verteu o seu precioso sangue ali na cruz do Calvário para resgatar um povo que estava vencido pelo pecado, dominado pelo diabo, escravizado, mas Deus veio libertar para fazer um povo zeloso de boas obras, um povo para a adoração a Ele, tendo o Senhor como único Deus verdadeiro e Senhor da sua vida. Deus resgatou-nos com o seu precioso sangue para que nós pudéssemos ser propriedades exclusivas dEle. O projeto de Deus é que Ele tenha um povo zeloso de boas obras, um povo que seja exclusivo para a sua adoração.
E diz que quando chegou no deserto, o povo foi confiando, havia um acordo, havia uma promessa de fidelidade, Deus prometeu, e eles então teriam que cumprir com as regras da sua caminhada, teria que estar disposto a estar dentro do acordo de vitória, de bênção para as suas vidas. A promessa é que eles deveriam ser fiéis ao Senhor, e a promessa de Deus era que Deus iria dar a eles a terra de Canaã, que era uma terra de descanso. Deus iria expulsar os inimigos, Deus iria colocar aquele tempo de paz para que eles pudessem ter repouso. Era um descanso almejado para as suas vidas. Todos nós sabemos o que significa um descanso. Há momento que nós queremos mesmo ficar descansados. E há épocas que nós queremos até que Jesus nos leve logo. Porque no céu é muito melhor do que aqui. Aqui nós temos aflições, temos muitas lutas, muitos problemas. Embora o Senhor esteja conosco, nos dando descanso na nossa alma, às vezes nós sabemos pela palavra de Deus e temos essa fé, essa confiança de que estar com o Senhor é muito melhor do que estarmos aqui. Mas a verdade é que o povo de Deus, o povo de Israel, chegando no deserto, começou a afastar do propósito que Deus os havia chamado. Embora Deus tivesse o chamado para ir para lá e eles viveram num relacionamento de fidelidade, o povo começou a se envolver com as coisas do mundo, de onde eles viviam, e começou-se a envolver-se com a idolatria. Eles começaram a criar deuses segundo os conceitos daquelas nações, e foi afastando do Senhor, e foi deixando o Senhor para trás. E como a promessa era que eles deveriam ser fiéis, Deus então faz cumprir a sua justiça. Deus então, vendo que o povo havia desviado dos propósitos, vendo que o povo havia quebrado aquela aliança, não foi Deus que quebrou a aliança, não foi Deus que anulou a aliança, foi o povo que rejeitou a aliança feita com Deus e afastou-se de Deus. E por causa deste afastamento, Deus determinou que nenhuma daquelas pessoas de 20 anos para cima, que estava no deserto, que caminhava para a terra de Canaã, pudesse entrar naquela terra prometida. Eles ficaram sem o repouso. O pensamento deles era que quando atravessassem o Rio Jordão, o Mar Jordão, o Mar Vermelho, quando eles atravessassem e eles chegassem lá naquela terra, eles iam passar o Rio Jordão e atravessar, entravam em Canaã, e quando chegasse lá, a vida deles estava arrumada. Eles agora não mais lembrariam do sofrimento, daquele passado difícil. Eles teriam agora a presença de Deus na sua vida. Tudo isso estava no coração deles. Eles queriam ir para lá. Havia desejo no coração deles, ao ponto deles animarem-se para sair, porque a vida que estava a viver era uma vida desgraçada. Era uma vida de sofrimento, de bastante sofrimento. Mas só que quando chegaram na caminhada, houve dificuldades. E quando começou a surgir dificuldade, o povo começou a endurecer o coração. E este é um perigo muito grande para todos nós também hoje. Quando há dificuldades, nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós temos que continuar olhando para o Senhor, autor e consumador da fé. Nossos olhos precisam estar postos no Senhor, na sua palavra e nas suas promessas, para que nós não venhamos nos envolver com nada deste mundo, para ficarmos para trás. E o autor aos Hebreus diz: temo que alguns possam ficar para trás, por causa da desobediência. Assim como eles desobedeceram a Deus, quando eles deixaram de cumprir com aquelas promessas feitas a Deus de fidelidade, eles então começaram a ficar reprovados na sua caminhada. E diz que Deus separou Josué e Calebe, porque tinha feito a eles uma promessa de que, embora eles fossem maior de 20 anos, na época, Deus havia feito uma promessa a eles de que eles entrariam na terra prometida, independente das circunstâncias. Os outros de 20 anos para cima morreram todos no deserto. Enquanto eles não morreram, Deus não permitiu que Josué e Calebe levassem as outras pessoas que estavam dentro do conceito para entrar na terra de Canaã. Eles foram prostrados no deserto. A Bíblia diz que eles ficaram 40 anos no deserto, em voltas no deserto, e não foram para a terra de Canaã. Isso por quê? Porque eles receberam uma proposta, receberam um convite para estar naquela terra, era uma terra viável, havia facilidade, havia condições, mas o povo desviou-se dos conselhos de Deus. E quando o autor escreve essa carta, está escrevendo não ao povo de Israel, mas escrevendo à igreja.
O objetivo dele era despertar a igreja para que nós não venhamos esquecer que existe um repouso preparado para nós. E que nós não venhamos a negligenciar a nossa caminhada, assim como eles negligenciaram e ficaram prostrados, perderam a oportunidade. Há muitas pessoas cansadas ainda hoje, há muitas pessoas oprimidas ainda hoje, mas quando recebem o convite para entrar nesse repouso de Deus, não tem fé suficiente para alcançar a bênção de Deus. E a Bíblia diz que essa palavra fora pregada a muitas pessoas, mas elas rejeitaram porque não estava misturado com a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus Cristo, um dia, ele, no auge de uma festa onde estavam todas as pessoas esperando novidade para a sua vida, e Jesus vendo o cansaço espiritual das pessoas, Jesus vendo aquela opressão espiritual em que as pessoas estavam, Jesus levanta-se e levanta sua voz e faz um clamor e um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus. Ele faz um convite, as pessoas deveriam ir a Ele. E o convite era para que aquelas pessoas que fossem, eles encontrariam descanso para as suas almas, encontrariam repouso para as suas almas, eles teriam o sossego. Esse convite que é feito ainda hoje pelo Senhor, ele é válido como foi naquele dia, porque ainda hoje, todas as pessoas que aceitarem o Senhor Jesus e receberem a promessa de Deus na sua vida, crendo no Senhor, será salvo. E quando a pessoa aceita Jesus, há um refrigério na sua alma. Quando a pessoa entrega o seu coração para Jesus, quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, os problemas que as pessoas têm são solucionados no sentido de que Deus passa a agir na sua vida. Ela não vai ficar sem problema, mas Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai trazer resposta, Deus vai cuidar, Deus vai fazer com que a pessoa tenha tranquilidade e repouso para a sua alma e descanso para a sua alma. Todas as pessoas estão convidadas a vir ao Senhor Jesus. E quando as pessoas misturam esse convite com a fé, e ela dá um passo de fé e aceita o Senhor, então essa pessoa recebe o mais precioso dessa vida. Além de receber o descanso, o repouso aqui, que é o repouso terreno, também recebe o repouso eterno. Ou seja, o dia que nós partimos dessa vida para a eternidade, nós temos um lugar preparado para nós com Deus. Estaremos para sempre com Ele. Não há dúvidas, não há nenhuma dificuldade, porque nós temos a garantia da palavra de Deus e a garantia do Senhor nosso Deus, de que quando partimos dessa vida para a eternidade, nós estaremos com Ele para sempre. É por isso que o autor aos Hebreus diz, existe um descanso, existe um repouso preparado para o povo de Deus. Não vamos negligenciar, não vamos esquecer, não vamos fechar os nossos ouvidos, não vamos fechar os nossos olhos para tão grande verdade como igreja e continuar caminhando para lá, porque existe uma proposta para a vida de cada um de nós, como servos de Deus, de um dia estar com o Senhor para sempre. Mas não podemos, à semelhança do que aconteceu com os israelitas, negligenciar ou fechar os olhos ou esquecer. Diante dessa caminhada, nós temos que ser perseverantes até o fim. A promessa de Deus é que, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Há muitas pessoas cansadas na caminhada, há muitas pessoas que estão oprimidas na caminhada, mas precisam de Jesus na sua vida, precisam entregar os seus caminhos ao Senhor, para que possa ter o apoio, a ajuda do Senhor, e quando chegar lá, no dia que o Senhor determinar, nós podemos estar com Ele para sempre. Nós, a igreja, nós precisamos continuar confiando no Senhor, precisamos continuar colocando a nossa total dependência na pessoa de Jesus Cristo, porque esse refúgio, esse refrigério, esse descanso que nós temos, essa tranquilidade que nós encontramos em Jesus, ela só é possível nele, Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre o homem e Deus. É Ele que concede paz ao coração do homem, é Ele que concede tranquilidade ao coração da pessoa. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e compreendemos que o Senhor está dando oportunidade a cada um de nós, convidando-nos para estar no seu repouso, para estar no seu descanso, então nós apropriamos dessa palavra de Deus e dedicamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Essa palavra também nós lemos que não existe possibilidade
de alguém tentar enganar a si mesmo. Ou seja, as pessoas que querem ir para ter esse repouso, ter esse descanso espiritual, em outras linguagens, se as pessoas querem ter perdão dos pecados, salvação da sua alma, vida eterna, as pessoas não podem esconder atrás de uma falsa esperança. As pessoas não podem iludir a si mesmas, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos esquecer isso. Pelo contrário, nós, sabendo que há um repouso preparado para o povo de Deus, conforme diz o versículo 9, nós devemos procurar entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, nós não podemos, nos armar de espertos e tentar enganar a nós mesmos. Qualquer pessoa sabe o que necessita. A pessoa tem consciência de que necessita da graça de Deus, do perdão de Deus, do socorro de Deus, do auxílio de Deus. E para ir para o céu, existe um caminho, existe uma porta. Jesus é o caminho. E somente irá ao céu as pessoas que entrarem por ele o caminho. Jesus Cristo, para não deixar margem, para que as pessoas pudessem ser enganadas, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e para ir para o céu, somente através dele. E esses pensamentos que a palavra de Deus traz à luz, esse discernimento que a palavra de Deus pode produzir na pessoa, é que explica o Espírito Santo que não há ninguém que possa estar encoberto aos olhos de Deus. Deus conhece o nosso amado ouvinte, Deus conhece o seu estado espiritual, Deus conhece a sua condição espiritual, Deus sabe como você está espiritualmente, Deus sabe tudo a respeito da sua vida, assim como sabe da minha. Deus conhece o meu entrar, Deus conhece o meu sair, Deus conhece o meu assentar, Deus conhece o meu levantar, Deus sabe tudo sobre nós. Não há nada que possa encobrir-se diante dos olhos de Deus. Então Deus sabe o estado em que você está. Deus sabe, não quero te amedrontar, mas Deus sabe que se você morrer hoje, Deus sabe para onde você vai. Se Deus te chamasse hoje a um acerto de contas, se Deus te chamasse hoje para tratar consigo a respeito da sua vida, como é que você compareceria perante Deus? Porque Deus conhece a sua vida. Deus sabe o estado em que você está. Mas este Deus que nos ama, esse Deus que tem uma preocupação enorme conosco, esse Deus que tem um amor incomparável, este Deus está nos exortando todos os dias pelo teu Espírito Santo, dizendo: se ouvires hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo é Deus e exorta o pecador para que se arrependa do seu pecado e possa encontrar descanso para a sua alma. E o conselho é esse: a ouvir a voz do Espírito Santo, hoje, neste tempo chamado hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, não continue no estado em que está, resistindo à voz de Deus, deixando de ter o perdão para os seus pecados. Deus quer salvar a sua alma, Deus quer libertar a sua alma, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer tranquilizar a tua alma. Deus quer fazer você desfrutar dessa bênção, que pagou um preço caríssimo pela sua alma, mas Deus quer que você esteja ciente de que não há criatura nenhuma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus sabe, Deus conhece você, Deus conhece o seu caminho. Portanto,
o convite de Deus, nessa noite, se há alguém aqui entre nós, pois não conheço a nossa plateia toda, se há alguém aqui entre nós que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se há alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus para receber perdão dos seus pecados e ter a vida eterna, o conselho nessa noite é para que você abra o seu coração e entre nesse repouso que Deus tem preparado para te dar descanso espiritual, tanto agora como na eternidade, para que você possa desfrutar de paz, para que você possa sentir a libertação de Deus na sua vida, para que tenha tranquilidade, para que tenha o gozo na sua alma, o Espírito de Deus dominando a sua vida, e você possa encontrar descanso para a sua alma. E se você nos ouve na sua casa, no seu escritório, onde quer que esteja agora, você que ainda também não aceitou o Senhor, faça isso nessa noite. O conselho é para que você abra o seu coração e receba Jesus como Salvador da sua alma, como Senhor da sua vida, e possa entrar nesse descanso que Jesus tem preparado para todos aqueles que o temem. Nessa noite, Deus exorta para que você não endureça o seu coração ao ouvir a voz de Deus. Nessa noite, Deus fala ao seu coração. Vamos ficar de pé, faz favor. Nós vamos orar ao Senhor. E quem sabe, nessa noite, há alguém aqui entre nós que queira, dando um passo de fé, queira crer, queira misturar essa mensagem, ouvir essa mensagem com um coração de fé, um coração crente, um coração que esteja aberto para receber o perdão de Deus, para receber a salvação da sua alma, para receber perdão para os seus pecados, para receber o direito de entrar neste descanso que Deus tem preparado para o seu povo. Deus quer preparar, Deus quer ajudar, Deus tem um convite a dar. E todos aqueles que crerem e aceitarem ao Senhor Jesus entrará nesse descanso que Deus tem preparado. Quem sabe nessa noite há alguém aqui entre nós que queira tomar essa decisão, dizer, eu quero descanso para a minha vida, eu quero descanso para a minha alma, eu quero aproveitar as promessas de Deus, eu quero fazer parte desse povo, eu quero ter o direito de entrar no céu, eu quero entrar por essa porta que me está aberta pelo Senhor, eu quero entrar por este caminho que o Senhor abriu para que eu pudesse estar. Jesus é o caminho, e todo aquele que vem a Ele, diz o Senhor Jesus, de maneira alguma o lançarei fora. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus quer dar descanso para a sua alma. Jesus quer dar repouso para a sua alma. Sua vida será transformada. Deus irá habitar no seu coração, transformará a sua vida, e você desfrutará deste repouso, agora e na eternidade, quando partir, ou quando Jesus vier buscar a sua igreja. Nós vamos louvar o Senhor, vamos terminar o nosso culto com louvor. Enquanto nós estivermos aqui louvando ao Senhor, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu gostaria, juntamente com a igreja, de orar por si. Se você creu, se você recebeu essa mensagem, se você aceita essa palavra como sendo uma palavra dirigida para a sua vida, para o seu coração, e quer ter este repouso, quer desfrutar da salvação, quer ter Jesus como Senhor da sua vida, eu gostaria que você não olhasse nem para a direita nem para a esquerda, não ficasse temeroso, não ficasse com receio de nada, mas que abrisse o seu coração e viesse aqui à frente, porque enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, nós vamos orar por si. Amém?